Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Quantos acharam aí? Digam amém. Aleluia. Na minha Bíblia tem um título lá em cima do versículo 22, na sua também tem? É Mateus, meu filho. Mateus 14, em cima do 22. Ok? Isso mesmo. Fala para o teu vizinho. Você já está entendendo tudo, né? Fala para ele aí. Glória a Deus. Amém, queridos? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Queridos, nessa manhã, eu quero ministrar algo aqui ao coração de vocês. Eu acredito que Deus te trouxe aqui com um propósito muito forte, e em nome de Jesus, se você abrir o seu coração, você vai entender o propósito forte que Deus tem para a sua vida. Eu creio que Deus, Ele está querendo te elevar a um nível espiritual muito mais alto do que você pode até imaginar, porque existem pessoas que quando vêm para a igreja, quando recebem Jesus como Senhor e Salvador, se contentam com coisas tipo assim, pessoas sabem que na igreja o crente ora, né? Às vezes ora, por exemplo, por alguém que precisa de um trabalho, precisa trabalhar, aí vai lá na minha igreja, eles oram lá, e Deus vai abrir uma porta de emprego. Quem já ouviu esse tipo de conversa assim? Vai lá que Deus vai orar, os irmãos vão orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Ou então fala assim, vai lá na igreja que os irmãos vão orar e você vai ficar curado da sua doença. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida conjugal, você que está com problema conjugal, Deus vai consertar o seu casamento. Aí as pessoas
normalmente vêm atrás desse tipo de coisa, e glória a Deus, porque Deus é bom, irmãos, amém? E Deus faz todas essas coisas, e Deus faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas só que aí a gente coloca isso como um limite. Conseguiu o emprego, pronto, agora já tudo que eu queria era o emprego, mas as pessoas às vezes não entendem que Deus tem muito mais para fazer na sua vida, não é só o emprego. Então olha para alguém que está do teu lado e diga assim: olha, Deus tem muito mais para você. Aleluia, glória a Deus. E o que é que Deus tem muito mais? Deus tem muito mais de tudo, e Ele tem coisas que você talvez nem pense que Deus pode fazer, mas hoje Deus vai mostrar que Ele pode e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, olhando aqui para essa passagem do capítulo 14 de Mateus, nós vemos aqui, irmãos, que Jesus ele acabara, né, se você for olhar para os versículos anteriores, né, Jesus estava fazendo uma parábola, Jesus estava fazendo algumas coisas, e eles estavam assim, ali numa multidão de pessoas, as pessoas estavam ao redor de Jesus, e estavam recebendo a palavra, e Jesus estava ensinando, coisa tremenda. Imagina um seminário com Jesus, irmãos, imagina um lugar onde Jesus estava ali ministrando a vida das pessoas, é uma coisa assim tremenda, né? E o povo estava todo animado ali, só que Jesus não podia ficar ali para o resto da vida, Jesus tinha muitas outras coisas para fazer, inclusive, o plano de Jesus nesse momento era voltar para Gadara. Um pouco antes, Jesus tinha ido até Gadara. Quem lembra de Gadara? A terra do Gadareno, aquele homem endemoniado. Então, Jesus, ele planejou libertar aquele endemoniado. E o que aconteceu? No meio do trajeto, na trajetória, no meio do mar, saindo lá do lado de Israel e atravessando para o lado da Jordânia, ou seja, da onde ficava Gadara, houve um trajeto, e esse trajeto, queridos, no meio desse trajeto, aconteceu um incidente. E qual foi o incidente? As ondas ficaram grandes, e deram contra o barco, e ali os discípulos pensaram que iam naufragar, só que Jesus estava no barco, e Jesus estava dormindo no barco. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos preocupados com aquelas ondas que vinham. Então dá uma olhadinha para o teu lado e fala assim: olha, parece que ele está falando da sua história ali na frente. Pessoas que se preocupam quando estão no meio de uma jornada, quando estão no meio de uma caminhada, se preocupam com as tempestades que aparecem, com as situações difíceis, com os momentos turbulentos que aparecem no meio da jornada, no meio da caminhada. E pessoas, mesmo sendo pessoas que já são de Deus, mesmo sendo pessoas que já são discípulos de Jesus, essas pessoas ficaram preocupadas, estavam ali, na verdade, não estavam só preocupadas, estavam apavoradas, porque eles iam submergir. E aí ninguém tinha coragem, irmão, ali daquele grupo, de chegar em Jesus para cobrar Jesus alguma coisa, porque, irmãos, quem somos nós, né, para cobrar Jesus? Quem somos nós para cobrar Deus alguma coisa? Então, o que acontece, o que estava acontecendo ali, é que os discípulos estavam muito com medo de acordar Jesus. O mestre está dormindo, mas ele não está vendo essa situação. E aí teve alguém que teve coragem. Sempre tem que ter um corajoso. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: olha, Deus está procurando os corajosos nessa manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está procurando os corajosos. Deus quer fazer
algo especial acontecer nessa manhã, queridos. Aleluia. Aleluia. Só que o que aconteceu, queridos? O Pedrão foi lá e falou: mestre, não se importa que pereçamos? E aí Jesus acordou. Eu fico tentando imaginar, irmãos, eu sou meio assim, viagem na maionese nível hard, né? Nível Master Blaster, Mega Plus. E aí eu fico aqui na minha viagem da maionese pensando assim, que Jesus acordou assim, sabe, o quê? Ó, o vento aí, Jesus, ó, a tempestade. Que isso, rapaz? Sabe de nada, inocente. Dá uma olhadinha para o teu vizinho do seu lado, fala assim: você está olhando para a tempestade até agora? Pergunta para ele aí. Pergunta para ele aí, queridos, vocês estão com medo do quê? Se Jesus estiver no seu barco, não há por que ter medo, irmãos. Não há por que ter medo. Não existe, irmãos, problema no barco daquele que é fiel a Deus. Não existe problema no barco daquele que serve ao Senhor. Não existe problema no barco daquele que é temente a Deus, irmão. Nós não podemos deixar que uma situação, sabe, nos preocupe. Nós não podemos deixar que um momento difícil, que isso venha nos incomodar. Nós não podemos deixar. Se Jesus é o nosso Deus, irmão, se Jesus está no nosso barco, se você é um cristão de verdade, a não ser, olha, tem só um detalhe, né? A não ser que você não sirva a Jesus de verdade, a não ser que você seja um agente duplo, a não ser que você esteja tipo aquele Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? E aí é complicado. Mas se você for fiel a Deus, não precisa se preocupar. Deus tem saída, Deus ele vai se levantar e Ele vai fazer esse problema cessar. Se você está entendendo aí, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Aleluia. Então, queridos, nesse momento aqui da história de Jesus, nós cremos, irmãos, que o que aconteceu aleluia. Então, nós cremos que nesse momento aqui, Jesus, ele se levantou ali, e ele falou assim: mas até quando? Até quando eu estarei convosco? Até quando? Porque tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa aprender nessa manhã. Deus quer te levar para um outro nível, aleluia, no nível de você deixar de ser só dependente. Nós precisamos depender de Deus, isso é verdade, mas Deus quer nos treinar, quer nos ensinar a termos atitudes. Deus quer mostrar para mim e para você que nele nós faremos proezas. Deus quer mostrar para mim e para você que com ele, irmãos, nós saltaremos muralhas, nós passaremos por cima de problemas. Por isso é a primeira vez que vai aparecer no Evangelho a palavra bully. Vocês viram lá, né? Ou só na minha Bíblia, que está lá, homem de pouca fé. Sim ou não? Aonde que coloca café? Aonde que põe café? Homem de pouca fé. Bully, garrafa térmica, alguma coisa assim. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: ele está te chamando de bully hoje lá. Garrafa térmica. Homem de pouca fé. Não é de pouca fé, não, é de pouca fé.
Só que o que aconteceu, queridos? Jesus então disse para eles: até quando eu vou estar aqui? Por que vocês não se desenvolvem logo? Por que vocês não crescem logo? Por que vocês não desatam logo no seu ministério? Por que é que vocês continuam só na dependência? Até quando eu estarei convosco? Olha aí, ó, pastor Walter passou para o Senhor. Agora tem uma igreja lá. Quem vai assumir a igreja? Quem está pronto lá para assumir a igreja? Até quando, irmãos, nós vamos achar que, sabe, vai ter que ter um tempo que é você que vai ter que se levantar. Às vezes um problema pode acontecer às 3 horas da manhã lá dentro da sua casa, e você está lá sozinho, com o seu filho, não tem um pastor, não tem um presbítero, não tem um evangelista, não tem ninguém lá para orar. E aí? Aí Deus quer que você se levante lá dentro da sua casa, como autoridade que Deus estabeleceu dentro do seu lar. Olha para o homem que está aí perto de você e fala assim: você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua casa. Aleluia. E na qualidade de sacerdote, irmão, é você que vai orar lá dentro, é você que Deus vai levantar para fazer algo tremendo, maravilhoso. E se você já recebeu isso na sua vida, se manifesta aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, é importantíssimo a gente ver que agora, nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 14 de Mateus, Jesus, ele vai voltar para Gadara. Segunda vez que Jesus vai atravessar o mar para chegar do outro lado. E agora tem um outro motivo. A primeira vez é porque Jesus queria libertar o gadareno. Mas agora, nessa segunda vez, Deus tem outro propósito e a gente já vai ver. Qual é esse outro propósito? Mas a princípio, Jesus faz assim: desta vez eu não vou entrar no barco com eles, dessa vez eu vou mandá-los ir na frente. Quero ver como é que eles vão se sair. Irmãos, é incrível que eu já fui nesse mar aí, eu já naveguei nesse mar aí algumas vezes. É tão gostoso você navegar. Quem quer ir comigo no mar da Galileia? Aleluia. Você quer ir, Fran? Aleluia. Profetiza, filha do homem. Em nome de Jesus, Deus vai enviar o recurso financeiro para você ir. Em nome de Jesus. E se você for, você vai navegar no mar da Galileia, num barco muito bacana, muito gostoso. Você vai pegar o pita, aquele pão sírio que a gente chama aqui no Brasil de pão sírio. É um pão redondo assim, fazer Beirute. Aí você vai pegar o pita, né, que chama, aquele lá chama pita. E você vai cortar um pedacinho assim, e você vai fazer assim, ó, vem gaivota voando. Aí ela come na sua mão. Quem já fez isso aí? É show de bola, querido. Dá uma olhada pro teu vizinho e fala assim: você vai dar comida para gaivota Galileia. Fala para ele aí, ó. Aleluia. Uma calmaria, um lugar gostoso, irmão. Barcão, gente só louvando a Deus, adorando ao Senhor. Uma vista maravilhosa. Não tem tempestade lá não. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus sai com o destino de fazer uma obra, quando um homem e uma mulher de Deus sai com o destino de fazer alguma coisa para Deus, para ajudar alguém, irmão, pode ter certeza que a tempestade vai se levantar. Irmãos, é que vocês não sabem de nada
mas quantas tempestades que eu enfrento na minha vida, quantos problemas, quantas adversidades, quantas palavras contrárias que eu recebo, irmão, quanta acusação, quanta mentira, quanta calúnia se levanta contra a nossa vida, quanta fofoca do inferno se levanta contra a nossa vida. Só que eu sei que isso aí é do inferno mesmo, o inferno tem que se levantar. Não se atira pedra numa árvore vazia, só atira pedra na árvore que tem o quê? Fruto. Então eu sei que é assim, eu vou recebendo as pedradas, mas eu não vou me doendo com as pedradas, eu aproveito essas pedras e eu vou construindo escadas com elas, para que eu cresça cada vez mais e alcance o patamar que Deus quer me levar. E se você está entendendo e você é meu discípulo, Deus também vai fazer isso com você. As pedradas virão, mas elas te ajudarão a crescer e chegar em lugares que você ainda não chegou. Louvado seja Deus. Então, todas as vezes que eu saio para fazer alguma coisa, vem batalha, vem levante, é diabo se levantando mesmo. Só que eu falo, isso é para se levantar. Sabe para que o diabo levanta, irmão? Pergunta para o vizinho, para que o diabo se levanta? É isso aí, para cair, porque maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Bem maior é aquele que está em nós. Obrigado, pastor, você é uma bênção, pastor. Já te falaram isso, pastor? E aí então Jesus falou para os discípulos, olha, entra no barco, vai lá para o mar, vai lá para Gadara, para o outro lado do mar de Genezaré, lago de Tiberíades, mar da Galileia, tem vários nomes esse lugar aí. E aí então eles entram no barco e começam a ir. E queridos, pode ter certeza que no meio da sua jornada, o mar vai se levantar, as ondas vão se levantar, o vento vai ser contrário. Pode ter certeza, irmãos, eles foram a primeira vez, teve vento, teve tempestade, teve problema. Agora eles entram no barco de novo, e quando estão indo, o que acontece? Tem vento, tem tempestade, tem problemas, tem adversidades. O que eu quero dizer para você, traduzindo agora, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, irmão, todas as vezes que você vê uma tempestade, pode ter certeza que do outro lado, logo ali na frente, tem algo muito grande te esperando. Pode ter certeza, irmãos, que logo ali na frente, Deus vai fazer algo tremendo, sobrenatural, que todo mundo vai ficar de queixo caído e vai falar assim, nossa, olha só o que Deus fez na vida desse homem, olha só o que Deus fez na vida dessa mulher. E se você está sentindo que Deus está falando com você, se manifesta aí, em nome de Jesus. As lutas vêm, as tempestades vêm, irmão. Nós não estamos aqui para enganar, irmão. Nunca eu usei o evangelho, irmãos. O evangelho, ele tem que ser ministrado, ele não tem que ser usado. A gente não usa o evangelho para dizer, não, aceite Jesus que vai ficar tudo bem. Isso não é verdade, porque o próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que não podemos deixar de ter é o bom ânimo, irmão. Vem a tempestade, se anima, olha para o teu vizinho, diga assim, você tem que se animar, porque a sua vitória está chegando, o tempo de cantar está chegando, o tempo de contemplar o milagre de Deus está chegando. Se anima, se levante. Aleluia. Aí os discípulos estão lá no barco, e de repente começa a tempestade, e eles falam assim, de novo. Só que agora, irmãos, parece que o problema está pior. Por que está pior?
Porque na primeira vez Jesus estava, pelo menos Jesus estava no barco dormindo, mas estava. E agora nem Jesus não está. Não tem dia que parece que está pior, queridos? Aleluia. Mas é nesse dia que parece que está pior, que Deus vai mostrar para você que Ele quer te levar para cima. Deus vai te aumentar. Deus vai te colocar no próximo nível, no next level. Se prepare para o próximo nível. Aleluia. Nível de fé sobrenatural. Nível de olhar para as coisas que estão na palavra e falar: se está na palavra, vai se cumprir na minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, quando eles estavam ali no barquinho ali, e a tempestade começou, eles ficaram apavorados, mas aí de repente Jesus, sabendo, que texto lindo esse aqui, né, queridos? Olha só, versículo 25, põe de novo aqui, Gabriel, por favor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia, louvado seja Deus. Aquilo, queridos, que para os discípulos era um grande problema, uma adversidade, Jesus estava mostrando para os seus discípulos treinamento. Isso é discipulado, isso é treinamento. Jesus estava mostrando para eles, e agora você está aqui, você está sendo discipulado, você está aprendendo nessa manhã, que aquilo que é dificuldade para pessoas que não têm Deus, para aquele que tem Deus, para aquele que anda com Deus, aquelas dificuldades tornam-se o caminho, um lugar de fazer caminhada. Dá uma olhada para o teu vizinho e vai dizendo assim: olha, você vai fazer uma caminhada por cima dessa dificuldade, por cima desses problemas. Deus está só te treinando, Deus está só te preparando para o próximo nível. Deus está te instigando, o Senhor está te fustigando, Ele está fazendo assim: ei, está mexendo com você, aleluia. Você está dentro do barco, o barco está turbulento, mas você ainda quer continuar no barco, porque mesmo com tribulação, o barco ainda parece ser um lugar confortável, mesmo com tribulação, o barco ainda parece ser um lugar seguro. Mas meu irmão, mas Deus está te fustigando, Ele está te instigando a tomar uma decisão nessa manhã de domingo. Deus quer fazer algo novo acontecer na sua vida, na sua história. Dá uma olhadinha para o teu vizinho e diga assim: Deus vai mexer com você, meu filhão. Fala para ele e para ela aí, em nome de Jesus. Você não quer arriscar, sabe por quê? Porque o barco é confortável, mesmo com onda, mas está confortável, mesmo com vento, mas está confortável. Só que agora, Jesus está passando perto de você, está mostrando para você: ó, você está aí no barco, mas eu estou aqui, estou andando. E Jesus começou a andar para lá e para cá. O Tomé olhava e falava assim: sangue de Jesus tem poder. Cruz credo. Querido, eu acredito que o Bartolomeu deve ter falado: Ave Maria, olha lá. Eu acredito, queridos, que todos aqueles discípulos de Jesus andando, e cada um teve uma reação, cada um teve uma reação de um jeito. Um fez o sinal da cruz, outro falou cruz credo, outro falou Jesus, Maria, José.
Dá uma olhada pro teu vizinho. Fala assim, não sei não, mas está falando de você ali. Parece que é com você o negócio nessa manhã. É um fantasma. É algo terrível. Mas só que quando ele passou perto do Pedro assim no barco, o Pedrão, irmão, olhou e falou assim: se és tu, eu estou disposto a sair da minha zona de conforto. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Quantos Pedros existem aqui nessa manhã? Irmãos, eu vou te dar uma chance de novo. Quantos Pedros estão aqui nesta manhã? Levante a sua mão para o alto assim e diga: eu quero ser um Pedro hoje. Ou você vai ser o Bartolomeu do Cruz Credo, ou você vai ser o Tomé do Jesus Maria José, Ave Maria. Quem é você nessa manhã, meu filho? Porque só um teve coragem, no meio daquele monte de discípulos, só um teve coragem de falar: eu vou andar também. Se é Jesus, eu também vou. Se é o meu Senhor, se é o meu Mestre, eu vou também fazer o que Ele fala, porque a Bíblia diz, porque Ele me falou, Ele me garantiu que eu farei tudo o que Ele faz, e farei ainda coisas maiores. Aleluia. Só você que está entendendo aí, meu filho, se manifesta aí na fé, no mesmo espírito que você está entendendo. Jesus garantiu isso: o que eu faço, vocês vão fazer também. É, querido. Há uma unção aqui nesse lugar tão forte, tão gostosa. Quem sabe o Pedrão estava lembrando de uma profecia messiânica, inclusive. Profeta messiânico. Quem era mesmo profeta messiânico? Isaías, no seu capítulo 43, ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Aleluia. Irmão, tem que ter fé, tem que ter palavra, tem que guardar a palavra. Porque Pedro, ele vai descer do barco, mas ele não vai descer do barco baseado nas suas emoções. Ele não vai descer do barco sem uma base. A Bíblia garante isso: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quem mesmo que passou pela chama, gente, e não ardeu neles? Eram 3 jovens. Como é? Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: é Bíblia pura essa igreja aqui. Fala para ele aí, meu filho. A gente tem que conhecer a Bíblia, porque se vier aí um Nabucodonosor aí querer mandar você adorar a estátua, você vai falar: não vou adorar, mas então vou te jogar no fogo. Pode jogar, porque a chama não vai arder em mim. Pode jogar, porque a chama não vai arder. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Pedro agora ele vai fazer o seu solo, o seu voo solo. Agora Pedro vai entrar na história, irmãos, como o primeiro homem, ser humano, o primeiro ser humano que andou sobre as águas. E aí ele começa a andar por cima do que? As águas simbolizavam o que? A dívida. Dá uma olhada pro teu vizinho e fala assim: aquela dívida lá são as águas. As águas simbolizam a doença. Fala pro outro aí do teu lado, fala: aquela doença lá, aquele problema de saúde lá.
As águas simbolizam o desemprego. Fala assim, ó, tem uma porta se abrindo ali na frente para você, vai vir algo de Deus, não uma portinha, irmão. Meu querido, você está pensando que Deus vai abrir uma portinha, mas Deus tem algo lindo, algo tremendo, maravilhoso para você, aleluia. Esse desemprego aí é só uma ondinha. Enfim, quantas são as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia? É um problema familiar, é um problema de relacionamento, mas Deus está te ensinando, você vai passar. Se Ele está dizendo para você hoje, você sente que Ele está falando com você, vem filho, vem filha, então sai do seu barco, sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto. Eu não sei o que é para você o barco, mas olha só, Silvio Santos, que não está mais entre nós, ele ousou sair do barco dele quando ele estava numa rádio, lá em 1900 não sei o que, ele trabalhava numa rádio, e era confortável, porque ele era famoso, estava na rádio, era confortável, porque ele tinha um salário no final do mês, mas ele ousou sair do barco, porque ele acreditava que tinha algo que ele podia conquistar muito maior. Mas para chegar no maior tem que deixar o confortável, para chegar no grande tem que deixar o pequeno, para chegar na onde Deus quer te levar, meu irmão, você precisa abandonar tudo aquilo que é sua segurança, tudo aquilo que te causa, sabe, uma certa comodidade. É necessário você abandonar todas essas coisas para experimentar o que é que Deus Ele tem preparado para você. Você só precisa sentir que Ele está falando com você hoje. Quem sabe você está 30 anos no mesmo emprego lá, assistente do carimbador, né? Auxiliar do assistente do carimbador reserva. Jesus amado, joga logo isso fora, meu filho. Não, mas é confortável, pelo menos eu tenho lá meu salarinho no fim do mês. Tá bom, se essa é a sua fé, então fica no barco, você não vai experimentar o milagre de Deus. 11 ficaram no barco, não experimentaram. Você vai ser mais um Judas, você vai ser mais um Tomé, você vai ser mais um Bartolomeu, você vai ser mais um daqueles que nem nome não tem. O que o Bartolomeu fez na vida, querido? Fala uma proeza aí do Bartô. Hello. Você nem lembrava do Bartô, fala a verdade. Mas e o Pedro? Quem sabe o que o Pedro fez? Porque aquele que desce do barco, todo mundo está olhando para ele. Está todo mundo olhando. Olha só, olha lá, aquele camarada lá. O que ele está fazendo? Ele está exercitando a fé dele. Ele está ouvindo a voz de Deus. Jesus falou, pode vir meu filho. Então ele está fazendo aquilo que Jesus disse, pode fazer. Pode fazer. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vocês estão entendendo, gente? Só que eu quero, para passar para o fim dessa mensagem, quero dizer para você que mesmo sendo ousado, mesmo tendo a ousadia de Pedro, mesmo sendo alguém que está disposto a largar a segurança, sabe, sair da zona de conforto para ir em busca de algo melhor. Irmãos, é tempo de ir para algo melhor. A minha filha conversou comigo essa semana, fui buscar ela no serviço dela. Ela ia lá para minha casa para ajudar lá na arrumação das coisas, né? Aí eu passei na porta da empresa que ela trabalha e peguei ela, estou indo para casa. Aí eu falei, e aí, seu esposo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Falei, mas e aí, ele vai sair lá da empresa?
E ela falou assim: ah, pai, ele tá mandando currículo, tá vendo algumas coisas aí, ele tem vontade. Eu falei assim: isso mesmo, tá com 20 e poucos anos, é a época de arriscar. Não tem filhos, tá na hora de ir para cima, vai atrás. Ah, mas perdeu o emprego, não tem problema, a gente arruma uma cesta básica, um paga uma conta de água, outro paga o condomínio, não tem problema, morrer de fome não vai, mas tem que ir atrás. Ele é um engenheiro muito inteligente, uma pessoa gabaritada, e ele pode arrumar facilmente outro trabalho, mas tem que deixar a zona de conforto. Olha para o teu vizinho e fala assim: é para você essa palavra. Tem que ir em busca. Você precisa ir em busca. Deus quer te fazer ir para o próximo nível hoje, irmão. O nível que você está hoje é o nível do barquinho, mas Deus quer te levar para o outro nível, que é andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, mesmo sendo ousado como Pedro era, teve uma hora lá que o Pedrão já estava quase chegando, e sabe o que aconteceu? Ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a olhar para a tempestade. Olha só, isso está escrito aqui, verso 30, põe para mim, Gabriel, por favor. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? É isso que você não pode ter, irmão. Você só não pode ter medo. O medo é o teu obstáculo, o medo é o que te impede, é o medo que está te paralisando. Tem uma coisa, queridos, que paralisa. Se tem uma coisa que paralisa um crente, chama-se medo. E sabe o que o medo faz? O medo paralisa. A pessoa fica assim, sem ação. E aí olha só o que acontece quando alguém fica com medo. Oh, meu Deus, olha só. Teve medo e começando a ir para onde? Profundo. É isso que o diabo quer, colocar medo em você. Satanás, ele é especialista em colocar medo nas pessoas, porque ele sabe que se você tiver medo, você vai pro fundo, você vai atolar nas profundezas da desistência. Quantos irmãos eu vi que conseguiram bolsa de estudo para a faculdade e desistiram? Quantos que eu vi, queridos, que conseguiram tantas coisas, mas ficaram com medo e afundaram? Esse ir para o fundo, eu vejo que tem pessoas, eu estou falando aqui pelo Espírito Santo, irmãos, esses negócios estão tudo aqui, ó, tudo desligado. Isso daqui está aqui para eu movimentar aqui, que o irmão não veio hoje, para eu fazer, eu escutar melhor, transmitir as coisas melhor. Está tudo desligado, ó, não tem nada ligado aqui, é só eu e a Bíblia aqui. Eu e a Bíblia, não tem nem um papelzinho. Eu estou falando pelo Espírito Santo para você nessa manhã, que é importantíssimo você entender que o fundo, onde Satanás quer te levar para o fundo, as profundezas do desânimo, a falta de fé, as profundezas da incredulidade, é isso que o demônio quer, te levar para baixo. As profundezas da desesperança, a falta de esperança. Irmãos, eu converso com pessoas, às vezes falo assim: e aí, o que você pensa? O que vai acontecer? O que você está achando que vai, do jeito que você está? Para mim tanto faz. Se
eu arrumar um emprego bom. Se também não arrumar, Deus sabe. Essa pessoa está nas profundezas da desesperança. Quem está comigo e está entendendo o que eu estou falando? Não é assim, irmãos. Tem pessoas se afundando, cada dia mais entrando nas profundezas das coisas ruins. Mas se você tiver uma atitude hoje, você que está aí, ó, no Facebook, no YouTube, se você tiver fé no seu coração, um pouquinho só, você que está afundando, tem gente que já está lá no fundo do poço já. Se você tiver um pouquinho de fé, como o Pedrão teve, olha o que o Pedrão faz no momento dele, do fundo dele, do fundo de poço, do fundo do mar, das profundezas do mar. Ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E sabe o que aconteceu? Ele estava lá no fundo já, mas de repente uma mão entrou lá e pegou Pedro. Aleluia! Louvado seja Deus! Salva-me! Essa palavra salva-me. Tem um camarada que fica na praia, ele senta numa cadeirinha alta assim, na piscina também, tem piscinas, fica um camarada sentado na cadeirinha alta. Como é que ele chama mesmo, gente? É o salva-vidas. E qual é a função do salva-vidas? É todas as vezes que ele percebe que alguém está no perigo, que alguém está enfrentando uma dificuldade, o que ele faz? Ele vai lá e ele pula, ele mergulha, e ele vai tirar a pessoa do sofrimento, vai tirar a pessoa da angústia, vai tirar a pessoa que está se afogando, que já não tem mais ar, que não consegue mais nem respirar, uma pessoa que a vida dela já está se esvaindo, ela não consegue mais ter um sonho, pensar no futuro, para ela tudo acabou, agora é o fim da picada, é o fim da linha. Mas nesse momento entra em ação o salva-vidas. E o salva-vidas está lá o tempo todo, querido. O salva-vidas está lá sentado na cadeirinha. Agora, sabe, nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos em que nós estamos nos afundando na falta de fé, na desesperança, quando nós estamos nos afundando nos problemas, nas profundezas das coisas ruins da nossa vida, tem alguém assentado no seu alto e sublime trono. Ele está lá, ele está só esperando você dar um sinal, ele está só esperando você se corresponder com ele, ele está só esperando você se manifestar, você buscar a ajuda dele, você entrar em comunhão, em contato com ele e gritar: Senhor, ajuda-me. E eu já posso ver, querido, a mão do Senhor entrando aqui dentro desse templo aqui, a mão dele está descendo aqui nesse lugar, e ele vai pegar você das suas profundezas, ele vai trazer você de volta. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai te trazer de volta, Deus vai trazer você de volta. Eu falei que eu ia mostrar o porquê que veio essa luta, né? Então vamos, ao último versículo a gente vai orar. Verso 34, não, é 34, o 35 e o 36. E tendo passado para outra, chegaram à terra de Genezaré, Gadara. E quando os homens daquele lugar o conheceram, por que o conheceram? Porque ele já tinha estado lá antes, curando o gadareno, libertando o gadareno. Sim ou não?
Aí o conheceram lá, aquele lá que libertou o gadareno, aquele lá que fez um milagre na vida do gadareno. Então eles falaram, agora vai vir mais milagre. Aleluia, aleluia, porque onde Jesus está, milagres acontecem, queridos. Milagres acontecem. Então olha só o que eles fizeram. Mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe o que? Alguns que estavam enfermos. Ah não, meu Deus, essas versões da Bíblia aqui, pastor. E trouxeram todos os que estavam enfermos. Então ó, fica com essa, fala para o teu vizinho, grava essa palavra, todos, fala para ele. Olha, vamos para o versículo último agora. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua, e alguns, os que a tocavam, ficavam sãos. Não é alguns, a todos. Todos os que tocam ficam curados. Todos os que exercem fé ficam curados. Todos aqueles que acreditam, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, se eu puder tocar nele hoje, se eu puder encostar minha mão nele hoje, o meu problema vai acabar, a minha situação difícil vai sair, o meu mal vai bater em retirada, o milagre vai acontecer na minha direção. Todos aqueles que pensam assim, todos aqueles que manifestam essa fé, encontram a resposta. Eu não sei você, eu não sei como você entrou aqui, como que está o teu nível de fé, mas uma coisa eu tenho para te falar: a tempestade veio para tentar impedir Jesus de manifestar o milagre. É por isso que vem tempestade, para tentar impedir Jesus de operar milagre. Então se está tendo tempestade na sua vida, é porque o milagre já está chegando, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se está tendo dificuldade, é porque Jesus está chegando para curar, Jesus está chegando para sarar, Jesus está chegando para operar na sua vida. E se você recebe isso, aleluia, se manifesta aí, fica em pé no seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pastores aí do fundão aí, ó, vem cá, queridos, por favor. Hoje ou é você ou é você mesmo, não tem outras pessoas. Glória a Deus. Os pastores estão tudo de folga hoje, ontem estavam aí tem um casal que está no cemitério, mas nós vamos agora orar por vocês. Quantos creem que o milagre vai chegar na sua vida, vai mudar a tua história? Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar e toca em Jesus. Toca. Esses obreiros aqui são pastores, irmãos, são pessoas que são ungidos de Deus. Vai fluir através da vida deles uma unção que vai mudar a tua sorte, que vai mudar a tua história. Então sai do teu lugar, vem receber, mas vem com fé, vem acreditando que está chegando o seu tempo de cantar. O tempo de cantar está chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, nós cremos que o Senhor está operando aqui na igreja local, mas eu creio que o Senhor está lá também naquela casa, no meio daquela família, naquele ambiente de trabalho. Eu não sei aonde o teu filho, a tua filha está assistindo, estão conectados conosco nessa live. Senhor, entra lá também, Pai, em nome de Jesus, e promova na vida do teu filho, da tua filha, um grande milagre. Senhor, que eles possam experimentar, Senhor, o andar sobre as águas, o andar por cima, Pai, das adversidades, dos problemas, das situações difíceis. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mostra, Senhor, que o Senhor tem algo para fazer nessa manhã, na vida de cada um dos teus filhos, para a tua glória, Pai, para o teu louvor, Senhor. Nós oramos, Pai, nós oramos
e já agradecemos, Pai, por essa grande vitória, no nome poderoso do Senhor Jesus. Opera mesmo, Pai, na vida dos teus filhos, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, meu Deus, na sua empresa, no seu trabalho, aonde quer que eles estiverem com problema, Pai. Senhor, o Senhor tem a solução, o Senhor, na verdade, é a solução. Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, para o teu louvor, Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, o teu amor, a tua bondade, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiar